Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem. Antes de nós iniciarmos efetivamente o nosso estudo da manhã, eu gostaria muito de agradecer todo o carinho que a gente sempre recebe dessa casa de oração, o convite da Cineia e de todo o grupo, para que nós pudéssemos mais uma vez estarmos aqui no Centro Espírita Meimei, para estudarmos o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do nosso Cristo, do nosso Mestre, e logicamente as lições dos bons Espíritos, que são a síntese do amor de Deus por cada um de nós, e obviamente também é aquele grande roteiro que nos permite alcançarmos a verdadeira felicidade. E eu queria deixar assim registrado que nós estamos muito felizes de estarmos na Casa Espírita hoje, porque em casa, a Catarina e eu, a gente tem conversado várias vezes da necessidade que nós estávamos sentindo de estarmos na Casa Espírita. E devido às situações do dia a dia e os aprendizados e tudo que a gente tem que passar na nossa existência, a gente não tem conseguido vir à Casa Espírita. E não por coincidência, a última vez que nós entramos numa Casa Espírita foi o Centro Espírita Meimei em agosto de 2020. E a primeira Casa Espírita que nós estamos entrando neste ano de 2021 é o Meimei, mais de um ano depois, né? Não por nossa vontade, mas por condições que estão acima de nós. Mas é muito gostoso estar aqui, porque na grande realidade todas as casas espíritas são as casas de Jesus na Terra. E a sensação de estar aqui dentro, ela é muito intensa. A partir do momento que a gente coloca o pé aqui dentro, a sensação é outra, né? Então, o ambiente do centro espírita, ele é diferente, ele é melhor. Então é mais agradável, tudo é mais agradável. Ao meu ver, eu acredito que de todos que estão aqui, de todos que frequentam casas espíritas, a gente sente que é tudo diferente. O som, a luz, o cheiro, a energia, tudo é mais agradável dentro do centro espírita. Então isso transforma a gente desde o momento que a gente entra aqui. Então parece que nossas energias elas são filtradas, que são implementadas energias que renovam o nosso ser. E essa é a grande realidade. Então nós sabemos que somos atendidos em todo e qualquer lugar que nós estivermos, mas se existir a possibilidade de vir ao centro espírita, é muito bom, porque isso acontece de uma forma, a gente sente assim, na carne, bem dizer, é muito forte, né? Então a gente está muito feliz por causa disso. E, meus queridos, para o estudo dessa manhã, nós escolhemos um tema, ou melhor, escolhemos como tema uma virtude que, digamos assim, está sendo imposta pela vida no meu cotidiano, no da Catarine e das nossas famílias, para que a gente exercite com mais frequência essa virtude. E o que acontece? Na grande maioria das vezes, nós não temos alcançado sucesso para aplicar essa virtude no nosso dia a dia. E nós entendemos que isso muito provavelmente está acontecendo porque nós não conhecemos a fundo essa virtude. E aí vem a doutrina espírita, Jesus, que é o maior pedagogo de todos os tempos e sempre será, nos informando que é muito difícil a gente aplicar corretamente algo que a gente não conhece direito. Então é difícil a gente viver algo que a gente não conhece. E, com a graça de Deus, nós temos a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, de termos grupos que nos fornecem a oportunidade de estudar mais profundamente o espiritismo. E a gente se dedicou a estudar essa virtude que é o tema da nossa conversa de hoje, para a gente absorver melhor ela e fazer um esforço para inseri-la no nosso dia a dia de uma forma mais pungente, digamos assim. Então, esse estudo, ele serve para todos nós,
logicamente, mas para mim, de uma forma especial, falar sobre este assunto e ter a possibilidade de estudá-lo é um grande aprendizado para mim. E Haroldo Dutra e muitos outros palestrantes e oradores espíritas, eles falam, e é muito verdadeiro, que quando a gente fala, nós somos o primeiro a nos ouvir. Então, eu sou o que mais preciso aprender sobre isso. Então, hoje é um aprendizado coletivo, como sempre. O melhor aprendizado é o coletivo, quando construímos juntos. Então, pessoal, hoje nós iremos estudar uma das virtudes que sustentam a verdadeira caridade. E então, quais seriam as virtudes que sustentam a caridade, já que nós vamos estudar uma delas? Então, lá no Livro dos Espíritos, questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como é entendida por Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então essas são as 3 virtudes que sustentam a caridade. E no nosso encontro dessa manhã, nós iremos estudar a segunda virtude elementar da caridade, que é a indulgência, certo? E nas nossas pesquisas, nós verificamos de uma forma muito evidente que a indulgência é uma virtude que é analisada, é desdobrada de uma forma mais detalhada no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Bem-aventurados os que são misericordiosos, certo? E neste capítulo a gente verifica diretamente que essa lição ela trabalha principalmente e de forma associada 3 termos. Quais são esses termos? Misericórdia, indulgência e perdão, tá? E de uma forma mais, digamos assim, menos analisada, se nós não nos debruçarmos para entender verdadeiramente o que essa lição quer nos dizer, pode passar pela nossa cabeça que esses 3 termos, misericórdia, indulgência e perdão, significam a mesma coisa, que eles são sinônimos. Entretanto, numa análise mais detalhada, nós entendemos que esses termos possuem significados distintos, tá? E para que nós possamos então entender a relação entre esses termos e principalmente qual é a ação da indulgência na nossa vida, porque esse é o objeto do nosso estudo hoje, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que entender qual é o significado de misericórdia, indulgência e perdão, para entender as diferenças, para entender como esses 3 termos se relacionam, para, na sequência, nós nos inclinarmos ao estudo específico da indulgência, tá? Então, a partir de agora, vamos trabalhar aí os significados e os conceitos desses 3 termos: misericórdia, indulgência e perdão. Começando pela misericórdia. Na nossa análise e na nossa interpretação, nós entendemos que, de uma forma direta, a misericórdia é a nossa capacidade em perdoar. A misericórdia, ela tem na sua composição o perdão, o ato do perdão. O que isso quer dizer? Que o perdão é um ato próprio da misericórdia. A misericórdia, dentro desse contexto, nos leva, nos conduz ao esquecimento e ao perdão das ofensas. Então temos o primeiro conceito, o primeiro significado de misericórdia. Vamos para o próximo: indulgência, tá?
O que seria indulgência, pessoal? Indulgência nada mais é do que nós observarmos superficialmente os erros e os defeitos alheios. Os erros e os defeitos do outro, do nosso irmão. E ressaltarmos o que os nossos irmãos têm de virtuoso e de bom. Em outras palavras, o que é indulgência? É a capacidade que nós possuímos de compreendermos e de tolerarmos as faltas cometidas pelo nosso próximo. Então é o nosso poder de compreensão. É o nosso poder de entender o outro, de entender as suas falhas morais. Isso é indulgência. E tem outro ponto muito importante da indulgência, que é o seguinte: é característico da indulgência se esforçar para não censurar e para não criticar o outro. Sendo mais direto, não ficar apontando o dedão na cara do irmão. E os Espíritos nos ensinam que se porventura a maledicência divulga os erros cometidos pelos nossos irmãos, aquele que é indulgente, ou aquele que exercita a indulgência, se esforça para atenuar essa divulgação. Ou para, de alguma forma, suavizar essa divulgação desses delitos. Entretanto, e obviamente, não há como, em alguns momentos, e isso não quer dizer, todo esse conceito de indulgência não quer dizer que nós estamos proibidos de censurar e de criticar. Há momento para isso e deve ser feito em algumas ocasiões. Entretanto, se nós formos chamados a darmos a nossa opinião sobre os comportamentos alheios, os Espíritos nos ensinam que isso deve ser feito com brandura. O que seria brandura? Seria agir com o outro com menos severidade. Porque devemos ser severos, muito severos, com a gente mesmo. Com o outro, os Espíritos nos ensinam que devemos agir com brandura, que significa com ternura, suavizando o tratamento com o outro, com afeto, com carinho. Então, entendemos o segundo conceito, que é de indulgência. Precisamos ir para o último, que é o perdão, para entender a relação entre eles, para depois a gente seguir com a indulgência. Então, o que é o perdão? O perdão, pessoal, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, o que é? É aquele lançamento de um véu sobre o passado, e quando esse perdão ele é sublimado, ele significa o esquecimento completo e absoluto das ofensas. E isso é característica, obviamente, das grandes almas. Porque nós que ainda estamos na infância do Espírito, nós estamos no mundo de provas e expiações, somos muito imperfeitos. Para nós isso é algo a ser alcançado, o perdão do Cristo. Nós estamos em um processo de aprender a perdoar. E isso ficou muito claro no estudo que a gente faz terça-feira no nosso grupo da Ala Jovem, que está sendo remoto por causa da pandemia. E o Iago, que é um rapaz que participa, amigo nosso do estudo, que é super inteligente, muito gente fina, ele falou isso e eu não vou esquecer nunca mais. Ele falou, o perdão para nós, para chegarmos no perdão de Cristo, ele é um processo. E ele trouxe alguns termos muito interessantes. Ele disse, para nós o perdão tem muitas nuances.
Então, existem pessoas que conseguem perdoar perto do que é o ideal, existem pessoas que perdoam, mas fica aquela dor lá no fundo, existem aqueles que perdoam da boca, não distratam, mas ficam magoados e com rancor. É um processo. E a gente tem que iniciar imediatamente a partir do momento que entendemos que isso é uma das chaves que liberam a gente do sofrimento e da dor. Tá? Então, vamos fazer uma revisão breve. O que nós aprendemos e entendemos até aqui? Que a misericórdia é a capacidade que nós temos de perdoar, que a indulgência é o olhar mais profundo sobre as qualidades do nosso irmão e mais superficial sobre os seus defeitos, e que a indulgência nada mais o perdão nada mais é do que o esquecimento das ofensas que fizeram para nós. Certo? Vamos montar um raciocínio então de acordo com o que nós construímos até aqui. O raciocínio é o seguinte: se nós agimos com indulgência, nós vamos olhar e focar no que o nosso irmão tem de bom. Nós vamos focar no que ele já nos fez de bom e mais, no que ele pode fazer de bom, tanto para nós quanto para os outros. E quando a gente faz isso, esse movimento nos ajuda a, com maior facilidade, perdoarmos os nossos irmãos. Por quê? Estamos focando no que ele fez de bom, não no que ele fez de mal. Então, é uma questão energética. Nós somos atraídos, então, para uma atitude melhor, que é de perdoar. O que isso quer dizer? Que a indulgência, ela aumenta a nossa capacidade de perdoar. Então a indulgência potencializa a nossa misericórdia. A indulgência facilita o caminho que nós temos que trilhar para o ato de perdoar. Tá? Mas, no ponto em que estamos, é de extrema importância nós esclarecermos uma questão, para que não fique nenhuma dúvida e para que o nosso estudo não seja equivocado. Qual que é esse ponto? Ser indulgente não significa ser omisso. São duas coisas completamente diferentes. Por quê? Que são diferentes e como que nós justificamos o porquê isso é diferente. Deus, a providência divina, nos forneceu e nos presenteou com capacidade de desenvolvimento intelectual e moral. O que isso quer dizer? Que quando nós temos inteligência, e essa inteligência nos ajuda a evoluir o nosso senso moral, nós vamos evoluindo a nossa capacidade de distinguir o que é bom do que é mal. E se nós entramos em contato com uma situação em que alguém tem possibilidade de causar prejuízos grandes para os outros, nós não podemos nos omitir. E é justamente nesse momento que nós voltamos ao que nós falamos um pouquinho ali atrás, que não é porque somos indulgentes que somos proibidos de fazermos censuras e críticas. Existem momentos que precisamos e devemos fazer isso. E é no momento desse, quando a gente verifica que tem alguém causando mal, que isso vai prejudicar muitas pessoas. Então nós temos que utilizar da censura e da crítica, entretanto com brandura, como nos ensinam os Espíritos. Tá? E nós trouxemos aqui algumas passagens que estão descritas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que está dentro desse contexto que a gente entrou. Que existem momentos que podemos e devemos censurar, criticar, mas com brandura. Olha lá, no item 15 do capítulo 10 nós temos:
se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Item 16. Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Ainda no item 16. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Ainda temos mais informação sobre isso no item 17. Sede indulgente com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E no item 18, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. Aqui é só para reafirmar que quando tivermos que utilizar de palavras sobre o comportamento alheio, que elas venham carregadas de menor severidade comparada com a severidade que nós temos que usar para conosco, certo? E este caminho que nós construímos até aqui, ele nos leva a uma reflexão que nós construímos também no nosso grupo de estudo, que é muito didática, muito elucidativa. Qual que é essa reflexão? Que a indulgência, quando nós a usamos verdadeiramente, ela nos ajuda a não registrarmos no nosso mundo mental e sentimental, psicológico, no mundo espiritual nosso, no nosso interior, no nosso íntimo. Quando nós utilizamos dessa indulgência, ela nos ajuda a nós não registrarmos a imagem do outro, ou fazermos uma fotografia do outro, quando ele comete um ato mau, errado e equivocado. E além disso, a indulgência nos ajuda a não carregarmos essa foto com a gente para os nossos próximos dias. Por quê? Se nós não agirmos com indulgência e levarmos conosco esta imagem do equívoco, do ato cruel, criminoso, a gente vai focar no pecado e não na pessoa. E se a gente fizer isso, nós vamos passar o resto da nossa vida imaginando que a pessoa é aquilo que ela fez em uma atitude dela. E aí a gente não consegue mais se relacionar com essa pessoa, muito menos perdoá-la. Então o que a indulgência faz? A indulgência faz o seguinte: uma pessoa cometeu um ato mau, inevitavelmente todos nós registramos aquela imagem. Mas a indulgência nos ajuda a focar na pessoa e não no pecado. E isso gera uma transformação incrível. Qual? Aquela imagem que a gente tirou, como a gente não está focando no pecado, nós estamos focando na pessoa, nós nos damos a permissão, por reconhecermos que também somos muito falhos, de continuar convivendo com aquela pessoa, verificar que ela não é só aquilo, que ela tem defeitos como nós, mas que também tem muitas qualidades. E aí a gente vai focar na qualidade. O que a gente está fazendo? Nós estamos ressignificando a imagem do nosso irmão para melhor. E aquela foto que era horrorosa, de um criminoso, de um pecador, se transforma porque verdadeiramente a pessoa é. Uma mistura, um misto de acertos e de erros, pois todos nós somos assim. E aí sim, dentro desse contexto todo, nós vamos conseguir continuar com essa relação, se não agora, depois. E isso nos levará com mais facilidade ao ato do perdão. Mais uma vez, a indulgência potencializando a misericórdia em nós. A indulgência sendo uma das pontes que liga a misericórdia ao perdão. Tá? Então essa é uma questão muito bacana. E na sequência, o próximo raciocínio que a gente tem que trazer, que a gente tem que deslocar aqui para o nosso estudo é o seguinte:
Se nós entendemos já todos os benefícios que essa indulgência pode trazer para a gente, por que nós não somos indulgentes no nível que necessitaríamos ser? E a resposta é simples. Somos imperfeitos e por sermos imperfeitos, ainda agimos com características que abalam o nosso poder de agir com indulgência da forma como deveríamos. Um exemplo disso, não conseguimos agir com indulgência como necessário porque nós somos orgulhosos. E aí os Espíritos nos ensinam que o orgulho, ele é o vício da maioria das paixões, ele é o pai, o orgulho é o pai da maioria dos vícios e a negação de muitas virtudes, inclusive da indulgência. E no capítulo 10, tem uma passagem que nos ajuda a entender com mais clareza isso que a gente acabou de tratar. E essa passagem está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5, que é a famosa passagem do argueiro e a trave no olho. Lembra dessa passagem? A gente olha para o nosso irmão, fala que ele está com um cisco dentro do olho, que ele está com um argueiro dentro do olho, ou seja, a gente está apontando o que tem no nosso irmão, mas não percebe que existe uma trava no nosso. Algo muito maior no nosso ser. De mal, obviamente. E nós fazemos isso por causa do orgulho. Porque o que é orgulho? É a sensação horrorosa e equivocada que nós temos de superioridade em relação ao outro. E aí como que a gente vai ser indulgente se a gente é orgulhoso? Porque se eu acho que eu sou melhor do que o outro, eu não vou enxergar nada de bom nele. Eu vou fazer o quê? Ressaltar os defeitos. É isso que o orgulhoso faz. E talvez o orgulhoso faça isso por medo e por insegurança. Ele pode acreditar que o único jeito dele se destacar é rebaixando o outro. E aí como que você vai ser indulgente sendo orgulhoso? Se você tem que destacar o que o outro tem de bom. E o orgulhoso é o medroso de ressaltar o outro, porque ele acha que assim ele será apagado. Meu Deus, como é triste isso. E o que é pior? É saber que nós fazemos isso. Não dá pra gente mentir. A gente faz em níveis mais reduzidos a mais elevados, nós fazemos. E por que nós temos que estudar o Evangelho? Porque se nós não entrarmos em contato com essas reflexões, a gente vai continuar errando. E aí quando a gente estuda, a gente sabe que não pode errar. A responsabilidade fica maior? Fica. Mas é a oportunidade que a gente tem de avançar e de sermos verdadeiramente felizes. Então força para trabalhar, porque sem trabalho, quem que cresce? Quem que avança? Quem que evolui? Ninguém. Então, obviamente, que nós temos que ter uma estratégia para sermos mais indulgentes. Então a pergunta é, como que a gente procede para sermos mais indulgentes? Essa é a grande questão. E a resposta é simples. Queremos ser mais indulgentes? Então a gente tem que começar a fazer uma autoanálise. E quando nós fazemos essa autoanálise, nós percebemos de forma clara como a água que todos nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, turma, o que vai acontecer? Nós vamos errar, nós vamos pecar, como já pecamos e como no futuro ainda pecaremos. Então eu entendi que eu sou imperfeito e que eu causo prejuízo aos outros muitas vezes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu também preciso de indulgência. E se eu não for indulgente com o outro, como serão indulgentes comigo? Então como que a gente procede para sermos mais indulgentes? Fazendo uma autoanálise e entendendo que se nós não formos indulgentes, obviamente não teremos o mérito de receber essa indulgência. Então a partir de agora, a gente tem que começar a pensar nisso. Não é fácil, entretanto não é impossível. Então quando acontecer uma situação difícil, quando nós formos atacados, quando nós formos ofendidos,
E quanto pior isso for, quanto maior essa ofensa for, e quanto mais a gente conseguir ser indulgente naquela situação, mais mérito a gente vai ter. E aí, num futuro, que Deus sabe quando isso virá, receberemos a indulgência no tamanho e na medida que a oferecemos. Isso é uma questão que é muito importante, porque quando essas situações chegam para a gente, obviamente nós reagimos mal. E aí tem uma passagem aqui que a gente sempre gosta de lembrar, e que essa passagem, essa reflexão, eu encontrei com uma teóloga, na verdade com uma pastora, que eu vi um vídeo na internet, porque eu já falei isso milhares de vezes e falo em todos os lugares. As diferentes religiões, elas existem porque as interpretações são diferentes do Evangelho, mas todas têm o mesmo Deus e o mesmo Jesus. Então, todas têm boas informações. E eu gosto muito de ouvir mensagens, por exemplo, de pastores, de Padre Fábio de Mello. Eu amo o Padre Fábio de Mello, sempre falo para a Catarina. Falo, se tem uma pessoa que eu encontraria no aeroporto e ia pedir para dar um abraço, era o Padre Fábio de Mello. Porque ele traz mensagens que transformam a nossa vida para melhor. Enfim, o que essa pastora disse? Ela disse o seguinte, que nós conseguimos planejar para agir. Para reagir, não. Agimos como gostaríamos de ser e reagimos como de fato somos. Então, para a gente conseguir ser indulgente verdadeiramente, a gente tem que estudar a indulgência, para ela entrar na gente, para ela ser nossa, aqui e aqui. Dessa maneira, a gente já está um passo para talvez, quando um ataque chegar, quando uma ofensa chegar, a gente reagir bem. Então, isso é de extrema importância. E outro exemplo, que também está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos fazer essa análise como procedermos com a indulgência, ou como podermos ser mais indulgentes, está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11, que é a famosa passagem da mulher adúltera. O que acontece? Levaram a mulher adúltera e eles iam apedrejar ela, e eles queriam saber o que Jesus pensava sobre isso. O que Jesus falou sabiamente? Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. O que Jesus promoveu naquela hora? Ele promoveu que todos que estavam ali e que queriam apedrejar a mulher. Tem noção do que é isso? É terrível, né? Imagina apedrejar, e era até a morte, né? É terrível. Quando Jesus perguntou, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, Jesus promoveu a oportunidade de que cada um naquele momento fizesse uma introspecção. O que a gente falou? Voltasse para dentro de si. A gente não falou de autoconhecimento aqui? O que aconteceu com todo mundo? Eles fizeram uma análise e entenderam. Ela está cometendo um ato mau e nós estamos querendo apedrejá-la. Só que quando eles voltaram para dentro de si, eles viram que eles cometiam também a mesma coisa, muito provavelmente o adultério, e outras mais, talvez piores. E o que imediatamente o Tico Cuteco ligou lá na cabeça? Falou, bom, se ela cometeu um ato mau e a gente está querendo apedrejar, eu também cometo um ato mau, então é plausível que façam o mesmo comigo. E aí imediatamente, por reconhecer que são imperfeitos, a indulgência neles aumentou. E aí o que eles fizeram? Foram indulgentes. Por quê? Porque são bonzinhos? Não! Porque eles também querem indulgência. Eles sabem que vai chegar um momento em que eles serão censurados, em que eles serão criticados, assim como nós. E o que nós vamos querer nessa hora? Indulgência que leva ao perdão. Então, essa passagem nos ensina muito como procedermos e como sermos indulgentes. E temos uma passagem aqui
que também alerta a gente, além das nossas relações na nossa existência física, as nossas relações com o mundo espiritual. Veja só. O Evangelho nos traz no item 6 do capítulo 10, que a falta de indulgência gera muita dor, muito sofrimento e tira a nossa tranquilidade, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Vamos entender por quê. Quando a gente não age com indulgência, a gente, como já estudamos, focamos nos delitos, nos erros e nas maldades que o nosso irmão fez, que está fazendo e as que ele poderá fazer. E isso, inevitavelmente, gera uma angústia, uma irritação, uma perturbação, que vai criando feridas dentro de nós. Essas feridas doem, e quando elas doem por muito tempo, isso se torna sofrimento. Beleza. O que acontece, pessoal? Muitas vezes essa dor e esse sofrimento que nós estamos passando é sim por faltarmos com indulgência com os nossos irmãos no mundo físico. Mas essa dor e esse sofrimento pode ser oriunda do mundo espiritual. Essa dor, esse sofrimento, essa perturbação, essa irritação pode estar sendo promovida por um espírito desencarnado por meio da obsessão. E aí os espíritos nos ensinam. As obsessões, elas podem acontecer por dois principais motivos. Ou por um mal que nós fizemos a esse irmão desencarnado, ou se nós não fizemos o mal, essa obsessão pode ser originada pela falta de indulgência que nós cometemos. Ou seja, por não perdoarmos. Então olha isso, pessoal, a falta de indulgência que nos leva ao perdão, ou seja, a falta de perdão, ela pode estimular um sentimento de animosidade que pode durar além da vida física, que vai para o mundo espiritual, e vai lá Deus saber quantos anos isso vai durar. Pode durar centenas de anos. Então, nós temos que entender que a indulgência traz uma certa tranquilidade, uma certa paz, no nível que nós conseguimos utilizá-la, tanto na vida presente quanto na vida futura, tanto na terra quanto no mundo espiritual. E, já caminhando para a conclusão dos nossos raciocínios devido ao nosso tempo, que sempre passa muito rápido, né? Nós temos que entender que se a gente chegar naquele momento que nós teremos que demonstrar as nossas opiniões sobre as atitudes alheias, o que eu estou querendo dizer? Quando chegar o momento que a gente deve criticar, que a gente deve censurar, porque está acontecendo uma coisa muito ruim ali, terão muitos prejudicados, a gente tem que falar, senão a gente vai ser omisso. A gente já entendeu isso. Quando essa hora chegar, nós temos que refletir se o que nós vamos censurar já não existe em nós. Porque quando nós nos tornamos culpável por aquilo que nós vamos censurar, nós perdemos o que Jesus chama de autoridade moral. E quando nós não temos autoridade moral, os Espíritos nos ensinam. Aqueles que estão ouvindo as nossas palavras, eles não são sensibilizados. Porque isso existe um magnetismo quando a gente fala. E o outro sente se aquilo é verdadeiro ou não. Lá no fundo a gente sente. Então quando aquele que vai censurar não tem autoridade moral, quem recebe não consegue se sensibilizar com aquilo. Não respeita aquilo que o outro está dizendo porque não tem valia. O que tem valia para Deus, para que a pessoa tenha autoridade moral para ser indulgente, para fazer uma crítica com brandura, para Deus o que vale é o bem que essa pessoa faz. Se você faz o bem, você terá autoridade moral. Se você já não peca sobre aquilo,
você terá mais autoridade moral ainda. E mais efeito aquilo vai fazer. E uma reflexão, já para a gente realmente caminhar para o término do nosso estudo, é o seguinte, que se a gente observar, todos os dias nós estamos pedindo perdão a Deus nas nossas preces. Eu, pelo menos, faço o Pai Nosso e além do Pai Nosso eu fico pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus delitos, pelos meus escorregões e né? Que a gente fala mesmo. E aí lá no Pai Nosso a gente fala, perdoai as nossas ofensas, assim, né? E a gente continua a oração que Jesus nos ensinou. E quando nós pedimos perdão pelas nossas ofensas, Deus, por ser infinitamente indulgente, Ele nos perdoa verdadeiramente. Ele esquece o que a gente fez de errado, por absoluto e por completo. Mas, para que nós tenhamos o mérito desse presente de Deus, Ele vai nos lançar uma oportunidade de também sermos indulgentes. Porque se formos perdoados, também temos que fazer o exercício do perdão. E é assim que tem que ser. Porque senão, Deus não pode dar as coisas para a gente do nada. Deus é o nosso maior professor. Então Ele nos evangeliza, Ele educa a nossa alma. Então a gente tem que entender. Então para você receber indulgência, você tem que ser indulgente. Vou te dar a oportunidade para que você conclua a sua tarefa. Então a gente tem que ter o mérito do bem que recebemos e temos que nos esforçar pelo mérito que recebemos por Deus ter esquecido o mal que a gente fez. Então nós temos todas essas reflexões. E uma breve história para assentar nas nossas cabeças tudo que nós conversamos hoje. Uma situação em que houve indulgência. Na sexta-feira, período da manhã, nós participamos de um exame de qualificação de mestrado de uma co-orientada minha, da UEL, do programa de pós-graduação em agronomia, e eu convidei algumas pessoas para participarem como membros da banca avaliadora. E uma dessas pessoas foi a professora Inês, que é uma professora há muito tempo no departamento de agronomia da UEL, inclusive foi minha orientadora no mestrado e no doutorado junto com o professor Claudemir, que são pessoas que eu tenho um carinho gigantesco. E o que acontece? A nossa aluna, ela fez a apresentação, mostrou todo o trabalho que ela fez, muito bem por sinal, e a hora que chegou o momento da arguição e que a professora Inês foi participar, a primeira fala dela foi para a aluna: veja bem, ela estava lá para avaliar, é membro de banca avaliadora, era o papel dela. Lógico, eu estou inserindo nessa situação, mas a gente vai extrapolar para a vida real todas as situações. Ela falou: veja só, primeira coisa que eu quero falar, todas as críticas que eu fizer aqui é com a intenção de contribuir com o seu trabalho, de contribuir com a sua formação como profissional e como pessoa. E as críticas que foram feitas, o que é natural, nós participamos de muitas bancas e eles estão pedindo o nosso olhar de fora sobre aquilo, e nós temos olhares diferentes, temos que falar. E todas as críticas que ela fez foi sempre com muita brandura. Então apontava algumas coisas que precisavam ser ajustadas e até mesmo alguns pontos que estavam errados e equivocados, mas com uma suavidade, com uma ternura, com um carinho que não machuca. É algo que educa. São coisas completamente diferentes. Então eu acredito que esse exemplo encerre de uma forma bastante didática o que nós trabalhamos durante o tempo desse nosso estudo. Então primeiro eu gostaria muitíssimo de agradecer
a atenção de todos, dizer que foi uma felicidade retornar para a Casa Espírita, realmente estávamos com muitas saudades, e o Centro Espírita Remei, sempre falei isso aqui, e sempre vou falar, ele já trouxe bênçãos nas nossas vidas maravilhosas, e hoje eu sei que é mais um dia que a gente está sendo abençoado aqui, todos nós, certo? Cineia, faço pressa? Vai encerrar? Faço? Então, vou convidar todos a fecharem os olhos, respirarem bem fundo, na certeza que o nosso Mestre Jesus está aqui no Centro Espírita Meimei. Mestre Jesus que veio até aqui porque nos ama infinitamente e olha para cada um de nós sorrindo, mesmo diante de todas as dificuldades que nós estamos passando. O Mestre Jesus, ele sorri porque ele tem a certeza que no final tudo ficará bem. Obviamente que tudo ficará bem na velocidade em que nós nos inclinarmos para o trabalho no bem. Agradecemos aos bons amigos, espíritos da casa que fizeram a purificação do ambiente, a purificação das nossas mentes e dos nossos corações, e que essa limpeza nos ajude a atravessarmos a próxima semana e as situações que nos forem apresentadas da melhor maneira possível, de acordo com o que nós entendemos e aprendemos com o Evangelho. Pai amado e querido, nós te imploramos que derrame seu manto sagrado sobre os quatro cantos desse mundo, sobre todos nós, os seus filhos encarnados e desencarnados, abençoando especialmente, Pai, todos os hospitais, com os doentes e todos os trabalhadores que lá estão. Abençoe, Pai, Mestre Jesus, anjos, os asilos, os orfanatos, os presídios, as penitenciárias, as casas psiquiátricas, os abrigos que acolhem nossos irmãos de rua, os nossos irmãos que estão em situação de rua. Envia, Mestre amado e querido, um anjo do céu para todo aquele seu filho, encarnado ou desencarnado, que pede por socorro, que grita por ajuda, que geme de dor, que está perturbado, aflito, desesperado, triste e deprimido. Traz, por meio desse anjo, as lições, o entendimento, a libertação, o alívio, o remédio, a cura, o repouso, o descanso, a coragem, a força, o ânimo, o teu amor, nosso Pai. Que Deus abençoe a nossa próxima semana e que possamos sempre nos reunirmos nessa casa de oração para estudar o Evangelho de Jesus, que é a nossa grande salvação. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.